Olá, queridos, a paz do Senhor. É uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui em mais um dia do nosso propósito, Paixão pela Palavra. Peço perdão pela minha rouquidão, estou um pouquinho rouco, mas eu tenho certeza que vou conseguir transmitir para vocês um pouco daquilo que eu fiz de anotações no capítulo 30 do livro de Gênesis. Eu peço a você que dê o seu joinha aqui no vídeo do YouTube, peço que você curta a nossa página no Facebook e se inscreva em nosso canal Paixão pela Palavra aqui no YouTube. Quando nós chegamos aqui em Gênesis capítulo 30, nós vamos ter aqui a história de como que os filhos de Jacó foram sendo gerados. Como eu mencionei para vocês nos devocionais anteriores, nós vamos perceber que Jacó se colocou numa situação muito difícil depois que ele saiu da casa de seus pais. E uma das crises que ele enfrentou foi justamente o problema que ele teve na sua vida familiar. Ele teve um desejo, um sentimento de se casar com Raquel, filha de Labão, mas Labão lhe entregou como esposa Lia, sua filha mais velha. Jacó trabalhou pelas duas 14 anos, só que chegou um momento em que Raquel ainda não podia dar filhos para ele, e ela tem então a brilhante ideia de oferecer a sua escrava para que através dela ele pudesse gerar filhos e constituir uma família para Raquel. Nós vemos aqui uma reprise óbvia daquilo que aconteceu com Sara, Abraão e Agar, mas nós estamos aqui num contexto um pouco diferente. O que nós observamos no texto é que através dessas pessoas nós vamos ter todo o povo de Israel formado através de 12 tribos que foram gerados aí pelas duas esposas de Jacó e pelas suas duas escravas. Você vai perceber isso muito claro aqui no texto. Chega um momento, porém, em Gênesis capítulo 30, verso 22 ao 24, em que finalmente Raquel ela consegue dar um filho a Jacó. É interessante você observar no texto que o texto diz que Deus ouviu a oração de Raquel, e isso aqui nos mostra como que esses personagens bíblicos, eles vão tendo experiências com Deus, eles vão sendo moldados por Deus e eles entendem essa ação de Deus que envolve todas as coisas em suas vidas, sejam momentos ruins ou momentos bons. Eles percebem a ação invisível de Deus e eles oram para que Deus mude essa circunstância, e assim a história de fé de cada um deles vai sendo construída. Você vai observar aqui também, isso é muito interessante, que nós vamos nos deparar aqui no texto com um momento em que Jacó ele pede para Labão para poder sair ali de sua terra. Esse é um ponto muito interessante no texto bíblico, você deve estar atento com ele, porque já mostra a intenção que Jacó tinha de restituir aquilo que foi perdido da sua história. Então ele deseja voltar, talvez aqui ele já tem um princípio de um sentimento de poder estar realmente resgatando a sua história familiar, resgatando a sua família. Então você deve ficar atento para esse ponto no texto também. Nós observamos aqui que Labão percebe, ele observa aqui com muita clareza que a bênção estava na vida dele através da vida de Jacó. A grandiosidade que ele obteve, a prosperidade que ele recebeu, foi resultado da presença de Jacó com ele. Mais uma vez você vai ver essa linha em que realmente os patriarcas eles foram bênção para as nações, bênção para as famílias da terra, conforme Deus havia determinado que eles seriam. Nós vemos aqui que Jacó ele tem um plano brilhante, né? Jacó ele é manipulador, nós sabemos disso, mas nós observamos aqui agora a sabedoria de Deus começando a se manifestar na vida dele. Ele vai voltar para sua terra, mas ele não quer voltar de mãos vazias. Então ele oferece uma proposta para Labão, e através dessa proposta nós vamos observar na continuidade do texto bíblico que Jacó enriquece e ele sai realmente com os recursos necessários para poder sustentar a sua agora grande família e dar continuidade na sua história, naquilo que Deus está construindo através da vida dele. Você vai observar aqui mais uma vez um contraste desse novo Jacó, que é sábio, que é temente, que agora confia em Deus, com o seu tio Labão, que ele tenta agora mais uma vez passar a perna em Jacó, dessa vez tirando aquilo que Jacó determinou que seria o seu pagamento, que eram os animais que estavam com manchas na pele, que tinham listras na pele. Mas em tudo isso você vai percebendo agora que Deus começa a dar para Jacó uma nova perspectiva, um novo procedimento, uma nova vida, e isso vai refletir poderosamente na continuidade do texto bíblico.
Então que essa leitura possa mostrar para você que Deus ouve a oração e que nós não precisamos de manobras para obter aquilo que está determinado na nossa vida. Deus, Ele tem o controle de tudo e Ele vai nos oferecer o necessário para que nós alcancemos aquilo que Ele tem planejado e idealizado para a nossa vida. Afinal, Ele é soberano e pode fazer isso. Que Deus te abençoe. Eu peço perdão um pouco hoje pela simplicidade aqui do ambiente, um pouco do tremular da câmera, mas é que eu estou em viagem, estou aproveitando esse momento para estar gravando os vídeos para vocês. Que Deus abençoe em nome do Senhor.